crer. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Vamos ler a escritura ali. Tem duas escrituras, vamos ler uma antes, depois da oração nós lemos a outra. Primeiro diz assim, São João 16, versículo 7 até o 13. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, chamado Paráclitos, não virá para vocês. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu tenho muito que dizer para vocês. Tenho muito que dizer. Mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Até aqui. Até a palavra de oração. E já vamos... Aqui tem pedido de oração da irmã Marli. Está com inchaço nos pés. O irmão Marli pede oração por inchaço nos pés. A irmã Ana e o irmão Isaías agradecem a oração respondida. Está bem, Deus abençoe então. Vamos orar para a irmã Marli, para a irmã. Precioso Deus e Pai, aqui estamos nós, como de costume. Sábado à tarde, está chegando os dias mais quentes. O Senhor tem nos dado um belo dia, nós te agradecemos por isso. E sabemos que enquanto o sol brilha, é sinal que o teu pacto ainda está na ativa, Senhor. Nós sabemos que o teu pacto, o dia que o sol não brilhar mais e a luz transformar em sangue, é sinal que passou o dia, Senhor, da aceitação. Então nós te agradecemos porque ainda desse lado da eternidade ainda há um sangue a nosso favor ali, há um sacrifício que intercede por nós, há um Deus que tem cuidado de nós e ainda, ó Deus, o Senhor ainda está atuando como intercessor. Ao momento que o leão, que o rei se manifestar ali não tem misericórdia porque passou o dia. Quando aquele dia não chega, nós te agradecemos pelos hinos, pela presença de cada um possa usar seu tempo, a sua vida, seus anos, seus meses, seus dias, de uma forma agradável e aceitável a Ti. De tal maneira, quando chega naquele dia, que chega para todos, possivelmente chegará para nós também, mais cedo ou mais tarde, que nós nos encontraremos contigo. Então nós fizemos, enquanto vivíamos, aquilo que o Senhor queria. Naquele momento não tem patrão, nem empregado, nem pai, nem mãe, parente, não tem amigo rico ou amigo pobre, não tem político, ninguém pode fazer nada por ninguém. Somente o Senhor poderá fazer por nós. Quando aquele dia não chega, ajuda-nos, Senhor, a entendermos melhor o teu propósito, o teu plano e a razão pela qual o Senhor nos permitiu vir a esse mundo. Ó Deus, abençoa o pregador, abençoa a audiência, veja a necessidade da irmã Marli, ali está a gratidão, o agradecimento do irmão Isaías, da irmã Ana, e também a minha gratidão pelo que o Senhor tem feito por mim e por nós todos, Senhor. Abençoa a igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, e nos ajude com uma boa reunião. Nós sabemos que não adianta jejuar, não adianta o homem, ó Deus, se esquivar das coisas erradas, fazer o que te agrada. Se o Senhor não aceita nosso sacrifício, nossa adoração, são obras mortas. Ó Deus, mas nós confiamos em Ti que o Senhor nos receba uma vez mais. O Senhor tem um bom plano para nós. Em Teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. A Bíblia diz em Provérbios que a luz do justo é como a luz da aurora. Qualquer um sabe que a aurora é o nascer do dia, é o nascer do sol. A noite está escura, daqui a pouco começa a dar uma claridade em direção ao leste, ao nascer do sol, e aquilo vai clareando, 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 e vai clareando,
e as coisas vão ficando mais claras até ser o dia perfeito. Então a Bíblia diz assim, que a nossa vida também é assim, que nós vamos de luz em luz, aquilo vai clareando para nós, vamos entendendo melhor as coisas até que seja o dia perfeito e nós repousamos e confiamos. Nós não estamos andando aleatoriamente, alheiamente por aí, entende? Nós temos que chegar a um ponto. Porque nós sabemos que mesmo o conhecimento, irmão, todo conhecimento ele é gradativo. Ninguém conhece tudo de uma vez só. No primeiro ano de aula, no primeiro mês de aula, ele vai adquirindo conhecimento. E assim é com relação ao conhecimento bíblico. A Bíblia diz, conheçamos a Deus e prossigamos conhecendo. A Bíblia diz que é para nós conhecer Deus e continuar conhecendo. Quanto mais tu conhece Deus, mais tu confia, mais tu reposa. E tu sabe, como eu disse muitas vezes aqui, em tempos anteriores, se Deus quisesse botar eu e você no inferno, eu teria muita chance já. Se Ele quisesse acabar com nós, eu tinha acabado. Então, se Ele nos permite viver, eu com a idade que tenho, você com a idade que você tem, e chegar aqui e ter acesso a um portal desse, uma informação dessas, que Deus tem nos dado, que não é toda essa cidade, nem essa vila, nem essa rua que tem. É porque Deus tem um propósito comigo e contigo. O demais agora é só relaxar e simplesmente seguir na linha de Deus. Nada é por acaso. Não, para Deus não há coincidência. Então o conhecimento é gradativo. A criança vai na bíblico ou científico, o conhecimento da história é gradativo. A matemática é infinita, a música é infinita. A pessoa aprende e depois olha para trás e vê que não sabia tanto quanto pensou que já sabia. Pode ver que a criança, quando chega a certa idade, ela quer ensinar o pai, quer ensinar a mãe, o jovem. Por quê? Porque ele pensa que sabe. Quando chega lá adiante, ele vê que não sabia ou que pensava saber. Então esse conhecimento, como ele é um conhecimento gradativo, tem que ter uma continuidade. Quer seja nas coisas de Deus, ou quer seja na escola. A pessoa para de estudar no primeiro ano, ele não vai aprender algumas coisas, algumas regras do português, algumas regras da matemática, algumas fórmulas, algumas coisas que aprenderia se continuasse estudando. Assim é com relação a todas as coisas. Então o conhecimento é gradativo, é certo? Só que é o seguinte, quando o professor diz assim, segunda-feira terá matéria nova, o pessoal, o que ele já sabe, ele está tranquilo, ele já sabe. Ele tem medo do desconhecido, do novo que está vindo ali. O que é, professor? Matemática? Matemática. Vou trazer uma coisa nova de matemática que você não sabe ainda. A pessoa fica assim, porque aquilo ali não teve acesso àquele conhecimento ainda. E de vez em quando o professor faz, não sei como é que se fazem hoje ainda, repentinamente ele faz uma prova para ver, para avaliar o alcance de cada aluno. Nem é tanto para reprovar ou para aprovar, é para avaliar cada um, ou a resposta que a pessoa dá, o que ele anota ali, o que ele acerta, o que ele erra, mostra o nível dele, o que ele captou, o que ele não captou. Isso é com relação a todas as coisas, o pai com relação aos filhos, o pastor com relação à igreja. Muitas vezes eu falava com algum irmão, ele me falava aquilo que eu já tinha ensinado para ele, eu ficava escutando. Mas foi tu que ensinou para ele? Calma, deixa ele falar. Que se ele fala, eu posso saber se ele pegou bem ou não pegou. E assim é. Então é o seguinte, você veja que quando chega uma novidade, a novidade, irmão, toda novidade ela não é bem recebida. Uma nova lei, uma nova regra, uma nova norma, porque muda todo o ritmo de comportamento. Você entendeu? A mesmice vai por o Mombrando assim, que complica os pedreiros não é o muro reto. Mombrando que o que complica os pedreiros é o 90 graus, é a esquina. Porque fazer um muro reto na linha, ele vai embora, entendeu? Não termina, parece aquelas taipas de pedra lá da colônia, entendeu? Aquilo vai embora, aqueles corredorzão de taipa de pedra. Mas tivesse que fazer um canto aqui, outro canto ali. E é o canto que dá reforço
para a parede. O engenheiro sabe disso. Então, toda novidade, quando o irmão Branham diz na mensagem, ele disse que em 1963, quando eu estava falando com o irmão Robson ali, eu disse isso aqui, ó, aqui nós temos uma foto aqui, ó. Essa foto aqui, ó, é Apocalipse 10:1, mas na foto completa tem lá sentado, lá tirando o carrapicho, Apocalipse 10:7. Só que as pessoas rejeitam isso. Por quê? Porque eles tinham aprendido na igreja batista, metodista, pentecostal, diferente disso. Aí é que eles rejeitam, porque toda novidade ela é rejeitada. As pessoas, a Bíblia diz que tinha um grupo chamado o povo de Bereia. Alguém lembra do povo de Bereia? Quando o apóstolo Paulo trouxe para eles, os apóstolos disseram para eles que Jesus tinha morrido, crucificado e tinha também ressuscitado, a Bíblia diz assim, que eles não rejeitaram. Eles disseram, só um pouquinho, vamos ver se está assim na Escritura. Examinaram nas Escrituras, não, mas está aqui. A Bíblia diz que os bereanos foram nobres, porque examinaram que aquela informação tinha conteúdo na Bíblia. Quem lembra disso? Bereia, o povo de Bereia, está em Atos. Então você veja bem que toda novidade, má, boa, científica ou bíblica, porque outra coisa, irmão, entende? A Bíblia, o irmão Branham disse assim, ó, que em 1963 rufaram os tambores e mudou o ritmo da sinfonia. Eu mostrei para vocês aqui esse dia que um verdadeiro pastor da mensagem não fala língua estranha no púlpito. Se ele fala, ele tem que interpretar. E tem que ser julgado e tem que acontecer. Ou ele tem demônio, todos que erraram também têm demônio. O irmão Branham diz isso. Mas eu não quero ler isso porque eu estou rejeitando o que o irmão Branham disse. Isso é da denominação. Na denominação eu vi muitas pessoas falando língua estranha. E era um trovão lá dentro. E era bonito. Eu falei, mas até hoje eu não sei o que falei. Se eu botar um japonês aqui, falando japonês aqui, se eu botar um dinamarquês, um norueguês, um irlandês, um holandês, entende? A Bíblia diz que ele é bárbaro para vocês, vocês são bárbaros para ele. Porque não há compreensão, não há diálogo, porque estão falando de idiomas diferentes. E quando alguém fala língua... Então, quando você vê esse tipo de coisa, entende? A Bíblia diz assim, quando vier o que é perfeito, que é em parte será tirado. O irmão Branham, o que é isso? O irmão Branham assim, havendo línguas cessarão, havendo profecias cessarão, é certo? E o que é perfeito, irmão Branham? Eu disse, a mensagem é perfeita, a mensagem é perfeita. E que toda pessoa confia na mensagem, obedece que diz a mensagem, ele é o vencedor. Entende? Ele repousa naquilo que o irmão Branham disse. O irmão Branham, para ele, não é um falso, para ele, o irmão Branham entende a resposta de suas orações. O irmão Branham trouxe o maior avivamento que esse planeta Terra já conheceu. Não em forma de grito, não em forma de pulo, em forma de substância. Para que você possa vencer o pecado moderno. Antigamente, você não sabia o que era uma mulher justa, uma mulher honesta e uma prostituta. Ambas se vestiam igual. Hoje, as pessoas que se dizem ser honestas são piores do que uma prostituta na vestimenta, e no falar, e no comportar. Antigamente, um homem, aqui no sul, principalmente, um homem dava a sua palavra, a palavra dele valia. Eles arrancavam um fio de bigode, assim está aqui, ó, a minha palavra. Hoje a pessoa enche de documento, assina documento e cuida para fazer um negócio e não ser logrado, entende? E ainda assim não tem mais. Por quê? Porque acabou. Rui Barbosa, ele era um senador, parece que era senador, político, diplomata e escritor. Ele disse que chegaria o tempo que haveria tanta safadeza, nulidade, ele chama, que as pessoas teriam vergonha de dizer que era honesto, que ia ser... Entende? Eu estava vendo ontem, eu não sei se é nos Estados Unidos e em toda a América, tem 2.400.000 pessoas presas lá dentro de suas facções e tudo mais ali. Aqui, eles em vez de construir colégio ou hospital, eles têm que construir presídio. Ou então tu tem que te cercar de grade dentro de casa. O que é isso? Porque foi alterado completamente o comportamento humano e os valores, os princípios que nossos pais passaram para nós, que nós aprendemos antigamente. E o que o pai dizia? Você não me viu fazer isso aí. Você nunca viu o pai fazer isso aí. Agora, se o pai faz, ele não pode cobrar da filha, pode cobrar do filho. Mas se ele faz e o filho não faz, pelo menos ele fez a sua parte. E se o filho tiver um dia que voltar, ele tem uma referência para retornar. Pior é aquele que não tem referência. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele tinha um pai lá. Ele tinha uma mãe. Ele tinha uma casa. E ele tinha comida. Os demais ficaram lá. Eles não tinham para onde voltar.
Você não está agradecido a Deus por ter para onde voltar? Amém? Você não está grato a Deus pelo que Ele fez por ti e por mim? Ou você acha que nós éramos melhor que os demais? Aproveita a oportunidade. Estava falando com o Robson ontem ali, nós tinha um bom tempo ali na Robson, eu creio, né? Eu disse para ele assim, acho que foi Miguel Ângelo, um escultor italiano. Disseram para eles, como é que tu faz essas coisas? Tem escultores italianos e tem escultores gregos, né? Na Grécia, o escultor mais perfeito em suas linhas, ele era perfeito. Ele era tão perfeito que era só olhar para uma escultura dele que fez, foi Fídias, o grego. E ele disseram assim, como é que tu consegue esculpir tão perfeitamente um anjo? Eu disse, muito simples, assim, ó. Amém. Eu gostei, eu vi isso aí, eu vi Deus aí. Ele disse, é muito simples. Eu olho para uma pedra, entende? Eu vejo um anjo naquela pedra. Eu só tiro o excesso e ali aparece o anjo. Eu liberto ele daquilo ali. Então você observa bem que Deus te dá um valor. Deus viu em mim e em você aquilo que tu não viu, os parentes não viram. Vocês entenderam? Só que você precisa relaxar e deixar ele esculpir você. Daí tu diz, não, aqui não, isso aqui é meu direito. Pronto, você vai ficar disforme, você vai ficar aleijado, então aquele lado ali ficou bom, uma asa, e o outro lado está rocha pura ainda. Deus precisa trabalhar em você. E a única material, a única ferramenta que Deus tem para te aperfeiçoar e mostrar aquele que Ele viu antes, porque é o seguinte, ó, se você está aqui e você vai voltar para lá porque tu estava lá. Ninguém subirá ao alto, não veio do alto. Você nasceu humanamente de um pai e de uma mãe aqui. Mas uma coisa é certa, entende? Não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que você nascesse dele. Entende? E aquele que ele viu, a esse chamou. Os que chamou, aperfeiçoou, justificou, santificou, glorificou, a Bíblia diz. Na ordem correta, bem entendido? Você entende? Então, quer dizer, às vezes as pessoas... Quem dos teus parentes viu em ti algo de bom? Eles te criticavam, me criticavam. Quando você tentava acertar, ou tu era certinho, ou santarrão. Por isso que eu gosto, irmão. Nas fábulas tem a história do patinho feio. Quem conhece a história do patinho feio? É uma fábula. Mas é uma fábula que beira uma parábola. Me entende? Então, por coincidência, nasceu aquele patinho ali, patinho feio. Todos os demais patos tinha uma forma e ele tinha uma forma diferente. Ele era rejeitado. E ele cresceu, e quanto mais cresceu, uma hora o pescoço mais rejeitado, porque o pato tinha um pescocinho desse tamanho assim, ó. E assim por diante. O falar deles era diferente. Até que um certo dia, nadando lá, a rejeição continuou. Eu fui rejeitado, tu foi rejeitado. E quando você foi rejeitado, mostrou que você não pertencia àquela tribo. E a rejeição de alguns, irmãos, é uma grande honra que eles nos dão. Conforme a pessoa me critica, para mim aquilo é elogio. Tu tem que aprender, entende? Que a Bíblia, Jesus disse assim, ó, assim fizeram com os justos no passado, quando perseguiram. Exultai e alegrai-vos. Quem leu isso na Bíblia? Quando falarem mal de vocês, porque assim fizeram com os justos santos do passado. Até que um dia o patinho feio encontrou outros parecidos com ele, que era vou chamar assim, um bando de cisne nadando no lago lá. Daí ele viu que ele era um cisne porque ele era parecido com aquele ali. Ele não era parecido com aquele lá. Por isso que ele era diferente. Por isso você era diferente. Por isso que os demais faziam coisas que tu não queria fazer. E se tu fizesse, tu fazia alterando, entende? Agredindo a tua consciência e o bom senso que tu tinha em ti sem saber de onde que veio. Porque nem foi com teu pai que tu aprendeu, nem com teu amigo, colega. E nem estava em você isso. É porque lá atrás tinha alguma coisa te puxando. Amém. A mulher samaritana teve 6 maridos. 5. E estava com o 6º que não era dela. Mas diz o irmão Branham que lá atrás, a genealogia dela estava lá no céu. Por quê? Porque quando ela encontrou Jesus, ela não encontrou um anjo, Jesus pousou ali, Jesus tinha os pés empoeirados, chegou ao lado do poço de Jacó, ali em Sicar, e chegou ali, ele era um homem, eu sou um homem, tu é um homem, tu é uma mulher, nós não somos diferentes, Jesus não era diferente.
Depois da comida, às vezes ela rotava. Ele tomava água. Ele fazia tudo o que tu faz, humanamente falando, fisicamente, fisiologicamente falando, biologicamente falando. Essa é a pedra do tropeço. Mas, no entanto, as obras que ele fazia mostravam que ele era Deus. Apesar de ter uns loucos aí, uns tontos, dizendo que ele não era Deus. Mas a Bíblia diz, o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. E o profeta disse, ó, aqueles religiosos, com a sua aparência, se buscasse ele, essa mulher que ia dar, Jesus disse assim, vocês têm por pai o diabo. A samaritana tinha por pai Deus. Tanto é que ela, quando viu Jesus, ela aceitou imediatamente. E Jesus disse a real para ela, tu teve 5 maridos e está com o 6º que não é teu. Ela não alterou, ela disse, Senhor, vejo que és profeta, não são muitas pessoas que sabem isso aí. Ele sendo um judeu, ele nem podia conversar com a samaritana. Mas ele sabia. A Bíblia diz que me importa passar por Samaria. Você entendeu por que chegou na tua mão um dia um folheto, uma mensagem? Me importa alcançar uma mensagem, que aqui vai sair. Amém? E você lê de uma forma diferente do que os demais leem. Tem pessoas que têm muitas mensagens, muitas Bíblias, e eles não dão o devido crédito, porque eles não estavam lá. Quando tu canta redimido, estou voltando. Tu só pode voltar se estava lá. Você não pode voltar se tu não veio de lá. Então, irmãos, toda novidade, quando ela chega, ela não é bem recebida. Ela não é compreendida. E ela é rejeitada. Você sabe por que Lutero foi rejeitado? Eu tinha anotado aqui, ó. Você veja bem, a Igreja Católica dominava o mundo assim, soberanamente. A Igreja Católica dominou o mundo na era de Tiatira por 1000 anos de trevas. Você observar ali, ó, isso aqui é um símbolo que tiraram dentro das igrejas a mensagem. Aqui está a pregação, nos mostra. Isso aqui tem todo o histórico do cristianismo nas eras da igreja. Aqui, ó, num símbolo, sem falar nada, só o símbolo já mostra tudo. Então ali estava, tinha um pouquinho só de luz, não danifiques o azeite e nem o vinho. E uma porção de trigo, portanto, subiu. Era raro o alimento naquele dia, um pouquinho de luz. A Igreja Católica dominou o mundo. E ela vendia cadeira do céu. Tem gente que vende terreno dentro do mar, dentro da lagoa. Você sabe que é verdade. São corretores ilegais, desonestos. Então eles vendiam cadeira no céu. João Tetzel, ele cobrava impostos. E quando as pessoas botavam a moeda, atenção, quando botava a moeda dentro da sacolinha que ele buscava, através do Vaticano, que mandava ele dizia assim, ó, à medida que as moedas vão caindo, as almas do inferno, do purgatório, vão saindo. Ele fez um versinho, entendeu? Está tudo determinado, está tudo certinho, entendeu? Está tudo regulado, entendeu? O Papa era soberano. E ele lia, eu tenho ali a Bíblia Católica, tu pode pegar qualquer Bíblia, toda a Bíblia mostra Apocalipse 10:1 e 10:7, a mesma coisa. Não tem nenhuma Bíblia que mostre Atos 2:38 diferente uma da outra. Não tem nenhuma Bíblia, todas elas são iguais. E o Vaticano lia a Bíblia, e os seus colégios teológicos liam a Bíblia, e estudavam a Bíblia. Daí apareceu Lutero dizendo que o justo virá da fé. Eles perseguiram ele. Se não fosse um rei, parece que é Frederico II lá, que escondeu ele, lá não sei aonde, lá na nossa cidade, não me lembro do lugar, ele escondeu ele, protegeu ele, eles tinham matado ele. Eles queriam matar ele. Mas ele sabia que ele tinha escutado de Deus, que o justo virá da fé. Tu não entra no céu pelo que tu faz, pelo que deixou de fazer. Tu és justo porque tu creu no sacrifício. Jeová Jireh, Deus proveu um sacrifício que zerou. Quando você vê isso dessa maneira, entende? Tu dorme melhor. Teu dia é melhor, porque tu confia, porque a Bíblia diz assim, crescer. Nós não podemos crescer fisicamente, mas na graça e no conhecimento nós podemos crescer. O que é no conhecimento? Conhecendo melhor, é certo? Tu vai adquirindo conhecimento bíblico, conhecimento daquilo que Deus tem enviado através do mensageiro para nos ensinar o que está na Bíblia. Quando Lutero disse o justo virá da fé, eles ficaram loucos com ele. Ele foi um gigante. A Igreja Católica amaldiçoou ele. A Igreja Católica amaldiçoou ele. Há poucos anos atrás, quando fez 500 anos da Reforma, eles pediram perdão para a Igreja Luterana. 500 anos da Reforma.
E daí tiraram a maldição sobre Lutero. Você vê que hipocrisia, gente. Que adiantou 500 anos depois de eles reconhecerem que Lutero era um homem de Deus. Por que eles reconheceram? Por quê? Porque os luteranos estão igual aos católicos hoje. Qual é a diferença? Nenhuma. Mas naquela hora ele era diferente. E o irmão Branham assim que Lutero era um homem de Deus, era um servo de Deus. E pode ser que tu discorde deles, irmão Branham, mas ele era exatamente como Deus queria que ele fosse. Porque nós queremos que as pessoas sejam como nós queremos. E nem nós conseguimos ser como nós queríamos ser. Mas queremos obrigar as pessoas, a mulher, o marido, os filhos, os vizinhos, irmãos, com quem nós convivemos, que tem que ser como nós queremos. Não, tem que ser como a Bíblia quer, certo? Às vezes aquilo ali não vai alterar em nada, entende? O seu andar, o seu caminhar. Aquilo não tem, como diz assim, ó, o apóstolo Paulo disse, ó, contra essas coisas não há lei. Tem certas coisas que não há lei contra. É uma questão de gosto, paladar, audição, perfume. Nem todo mundo gosta mesmo de perfume. Tem gente que gosta de perfume doce. Entende? Tu entra dentro do carro que é perfume doce, vomita os bofes lá fora, entende? Mas tem gente que adora aquilo ali. Tem outro que gosta de perfume madeiro, tem outro que gosta desse jeito, gosto, paladar, certo? Entende? Então, assim por diante. Então, quando Lutero chegou, ele foi mal recebido. Por quê? Porque eu trouxe alguma novidade. Não era novidade. Estava ali, mas não tinham vindo. Mas, amém? Mas já tinha mais luz. Quando Lutero veio, olha lá, ó, deu mais luz no círculo. A mensagem de Lutero. Mais luz no círculo. O irmão Branham disse que se Lutero vivesse até hoje, o irmão Branham disse que estaria na mensagem da hora. Por que estaria na mensagem da hora? Porque Lutero tinha um potencial para crescer. Quando o irmão Branham esteve num seminário luterano, eles pediram para o irmão Branham falar. O irmão Branham assim, não, eu vou lá. O irmão Branham estava aberto para falar. Daí eles perguntaram para ele, irmão Branham, o que tu acha da nossa igreja luterana? O irmão Branham disse, irmão, eu preferia que tu não perguntasse essa pergunta. Mas eu vou te dizer uma coisa, entende? Vocês têm um potencial, só que vocês pararam. Parou, morreu. Porque você observa, parou, morreu. No deserto, se alguém parasse, eu não vou desarmar minha barraca, agora que as crianças dormiram, agora que a mulher se aquietou, agora, você entendeu? Agora que eu dei comida para os bichos, está tudo calmo, a nuvem levanta e vai para diante. Eu não vou sair. Então fica aí, mas está morto. Por quê? Porque não consegue alcançar. Ele não vai alcançar. E tem mais ainda. Tem pessoas, atenção, tem pessoas que não pararam. Que se para, já é uma defasagem para quem está andando, e se para e retrocede, a distância é maior. E quando eles vêm falar contigo, sabe o que eles dizem? Ah, nosso tempo. Esquece aquele tempo. Aquele tempo já passou. Hoje é aqui, hoje é agora. Amém? E amanhã é outro dia. E cada dia deve ser bem aproveitado. Da melhor maneira possível. Como eu disse para alguém, não incomodando, não atrapalhando, já ajuda. Lutero foi mal recebido, porque o que ele trouxe, o justo virar da fé, era muito estranho para a Igreja Católica. Em primeiro lugar, ia terminar a fonte de arrecadação das penitências, entende? Eles diziam assim, se tu der tanto... A Igreja Católica pegou, amealhou propriedades e propriedades para tirar as pessoas do purgatório. As pessoas, tu pode observar que os melhores prédios mais centrais de uma cidade é da igreja ou do colégio de freira ou do pessoal ali. Por que isso? Porque eles amealham. Ali do lado onde eu moro, tem um terreno lindo, uma coxilha bonita, que é de doação. Eles conseguiram entrar lá na fazenda e ganharam, entende? E o resto é doação e doação. Você entendeu? Daí que o irmão Branham disse assim, ó, que quando alguém pede, ele está no mesmo espírito da Igreja Católica. Você entendeu? O irmão Branham, com relação à oferta, ó, o irmão Branham disse que passava a oferta uma vez só. Uma vez só. E não é para ficar parado na frente do irmão, não. Você tem que dar, tu não pode constranger ele. Tem que passar reto. Ele tem que ter o tempo suficiente para tirar o dinheiro. Se você quer dar uma oferta, cada um dê a oferta conforme propôs o seu coração. E não se pede. O irmão Branham não pediu. E ele tinha um problema que ele precisava. Ele pagava aluguel dos prédios. Quem lembra disso? Para ter as suas campanhas lá fora. Ele disse, se o senhor preencher com uma oferta, com a oferta que é colhido no pratinho ali, está tudo bem. Senão eu paro. Ele se tratou com Deus como trataria com qualquer ser humano. E ele chegou lá e não deu certo. Ele disse, muito bem, então eu vou parar.
Ele disse, eu vou parar porque eu tratei com Deus. E um homem não vale mais que sua palavra. Daí apareceu um irmão, muito dinheiro lá, e disse, irmão Brando, está aqui, ó, eu pago, está aqui, eu pago toda a despesa. Não precisa que tinha dinheiro, né? Irmão Brando assim, não foi assim que eu tratei com Deus, eu tratei caindo no pratinho da oferta. Esse é um homem de verdade. Ele tratou de uma forma, tem que ser daquela forma. Se cair no pratinho da oferta, tudo bem. Não, eu vou fazer o benfeitor, né? Não existe benfeitor. Eu sei de um homem ali que deu, um político, que deu dinheiro para construir a igreja, um político. Ele não dizia a igreja do pastor fulano, dizia a minha igrejinha, político. E a dele mesmo foi ele que deu. Aqui não. O que nós conseguimos aqui é o nosso. Entende? Não temos essa vergonha alheia nós não vamos carregar. Então você observa bem que ali estava terminando com o meio de arrecadação de Roma. E era muito estranho, mas estava na Bíblia. E por que Lutero viu? Porque Deus deu mais luz. Só que Lutero foi desprezado. Atenção, igreja, preste atenção que eu vou chegar num ponto aqui. Ó. Entende? Quando eles estabeleceram e começaram a aceitar a ideia de que o justo virá da fé, e que Lutero era um homem de Deus, eles se organizaram. Se organizaram e não avançaram. Quando eles não avançaram, veio o Wesley. Tem que santificar. Pronto, outra coisa estranha para eles. E aquela novidade foi rejeitada. Você tem uma ideia, o Wesley e o irmão dele, John Wesley e Charles Wesley, eles cruzaram o mar e vieram aqui na América do Norte, lá nos Estados Unidos, né, que falam o idioma inglês, e depois voltaram, eles estavam procurando alguma coisa. E eles aprenderam alguma coisa com os anabatistas, que sabe, é uma linha religiosa de reformadores lá. E eles aprenderam uma coisa e eles disseram assim, ó, meu Deus, nós queremos converter as pessoas, quem nos converterá? Até que Deus veio e tratou com ele, e ele trouxe. Quando ele trouxe santificação. Mas no início foi muito rejeitado, irmão. Você não faz ideia. Por que foi rejeitado? Porque a igreja romana não viu. Por que Wesley foi rejeitado? Porque os outros não viram que o Wesley tinha visto. Está me seguindo? Quando você vê uma coisa que os outros não viram, tu é louco. Você observa bem que hoje nós temos aviões top, de última geração, entende? Mas começou, na verdade, tinha um pai da aviação, os irmãos Wright, nos Estados Unidos, ou então Santos Dumont, do Brasil. O que é Santos Dumont? A França reconhece Santos Dumont porque Santos Dumont, ele é descendente francês, Dumont é francês. Entende? A França reconhece. Ele deu uma volta ao redor da Torre Eiffel com 14 bis e foi difícil. Ele era um sonhador. Uma lembrança que era um cientista que viram que tinha o potencial do homem voar dentro do mais pesado que o ar. E o avião tem toda uma aerodinâmica, eu não sei explicar, que não é a minha área, entende? Mas ali para levantar um avião, com tanques, com outros aviões, com caminhões, com cargas pesadíssimas, aquilo ali, irmão, ó, tem que ter uma aerodinâmica, aquelas aletas das asas, cada distância assim, ó, tem uma medida diferente. Quem sabia disso? Eu estou dizendo isso porque eu trabalhei com desenho. Daí tem secções para fazer a medidinha. Ela vai em concordância. Aquilo ali é uma coisa. Mas eles sabiam, eles pensaram, dá para fazer. Quando eu cheguei em Sapiranga para fazer uma ligação, eu tinha que ir na telefônica. Hoje qualquer piá aí, entende, ranhento, está com o celular na mão. É verdade ou não é verdade? Você observou? Quer dizer, entende? Isso aí não foi caminhando assim, foi aos saltos que avançou. Eu vi esse dia uma reportagem que o celular assassinou a Kodak, a máquina fotográfica, assassinou, o que mais? Os gravadores, o MP3, CD, foi acabando com tudo. Tudo está ali. Um bom celular, ele filma. Aqui, o celular não precisa, a qualidade, a resolução da imagem é boa igual a filmadora. Horror. Você entende? Quer dizer, acabou. A ciência avançou. Mas eles pensaram assim, ó, dá para fazer.
E eles foram avançando gradativamente, foram melhorando, foram aperfeiçoando. O primeiro automóvel não é esse que tu está vendo aí, ó. O primeiro automóvel era um susto, era terror, entendeu? Era terror. Daí o primeiro avião também era assustador. Eu tenho dificuldade com o avião, eu não gosto de altura nem água profunda, não gosto. Eu li sobre o Amir Klink, que ele nadou, tomou um banho no mar, ele atravessou o mar num barquinho de junco, e foi depois na Antártida, mas não daí com outro barco, né? É o Paraty 1, Paraty 2, algo assim. Daí ele nadou e ele tinha um instrumento ali que mediam. Quando ele nadou, ele passou por baixo do barco dele, assim, ó. Embaixo do barco dele, na profundidade, era 3.800 metros. Eu com 2 metros já fico assustado, imagina com 3.800 metros de profundidade. O que é isso? Eu tenho dificuldade com a profundidade. Eu tenho dificuldade com a altura. Agora, isso eu gosto de voar, voa à vontade, pega essa delta. Esse dia eu disse para o rapaz ali, ó, tu é professor de asa delta na feira, né? O Inácio é professor de asa delta, né? O Mugaldir. Daí eu disse assim, quanto é que é o voo duplo? Ele disse, não, tu voa junto comigo lá em torno de 400. Eu te dou 400, tu volta, voa sozinho, então tá, Inácio. Daí deu risada. Não, imagina que eu vou andar naquele negócio lá, entendeu? O lugar do homem é pé no chão. Entendeu? Pé no chão. Muito em cima é ruim e muito embaixo também é ruim. Detesto caverna. Me convidaram, vamos ali, vamos lá em Criciúma, vamos lá na mina. Vão vocês, eu não vou. Eu não gosto. Ele inventa um louco lá de desligar a luz, a escuridão absoluta. Tu não vê nada, tu não sabe porque lá sai a saída e tu tem que andar quantos quilômetros naqueles carrinhos lá, entende? E não tem luz. E se inventa de eu estar lá, até para poupar os outros, porque eu sou muito pé frio, capaz de desmoronar quando estou lá, entendeu? Bem, Lutero foi mal recebido. Wesley foi mal recebido. Os pentecostais, irmãos, eles apanhavam de relho aqui no Rio Grande do Sul. Quem sabia disso? Eles eram perseguidos. Eles não entendiam. Como que os crentes, entendeu? Aquelas mulheres, aqueles vestidos compridos, hoje parece que mudou um pouco, mas não mudou não. Entendeu? Eles tinham doutrina, eram rigorosos, entendeu? Tinham doutrina e falavam língua estranha, interpretavam e tinham sinais, prodígios, restauração dos dons, tudo mais. Quando eles se organizaram, deu nisso aí, ó. Tinha os pentecostais, tem neopentecostais. Neo, para quem não sabe, é novos pentecostais. Eles afrouxaram. Daí os outros, para não perder a gente, afrouxaram um pouco também. E virou um afrouxão geral. Você veja bem, ó, que os pentecostais, em seu dia, eles eram desprezados, perseguidos. Eu peguei um restinho do avivamento pentecostal. E era bom, irmão. Eu digo para ti, ó, Deus me abençoou muito lá. Entende? O puxador de hino, o irmão Walter, fazia assim, ó, um bom menino, pensa numa boa pessoa. Ele fazia assim, mostrava o número, entende? Aqui para o coral que estava ali atrás. No tempo que eu cantei no coral, eu não canto nada, mas junto com os outros ali eu fazia número, né? É verdade, entendeu? Daí eu fazia assim o número e o resto era um barulhão só. E o pessoal ia embora, tinha temor. A Bíblia diz no Novo Testamento que havia temor nos corações. A mesma coisa. Depois começou a afrouxar. Quando alguém faz uma coisa e ele não é punido e não é repreendido publicamente, ele abre um precedente para que os demais façam. Porque a teu exemplo não é o fracassado. Tu tem que aprender a te espelhar num vencedor. Ah, mas fulano é feito, não te nivela por baixo. Procura te nivelar por cima. A pessoa, mas fulano fez, não deu nada. Não deu nada agora. Entendeu? Como disse o irmão Jairo, quando Jesus não vem, não completa o arrebatamento, está tudo bem. Parece que está bem. A Bíblia diz que há pecado que aparece agora e há pecado que aparece só no juízo. Só que Deus não dorme e nem tosqueneja. Ele sabe o que tu fez, o que eu faço. Ele sabe o que eu penso, o que eu leio, o que eu olho, aonde eu vou, aonde eu não vou, como eu trato minha esposa e como ela me trata. Você tem que saber que a vida que nós vivemos, o apóstolo Paulo disse, pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Amém. Pela fé no Filho de Deus, eu creio nele. E o que prova que eu creio nele não é porque eu digo. Fé. Você não vê a fé de ninguém. Você não vê a minha fé, mas tu vê o meu comportamento. E o irmão Branco disse que comportamento é a fé expressada. Quando você vê alguém cheio de piercing, coisa assim, ó, é a fé dela, é a fé dele.
Entende? Conforme a pessoa age, ela está mostrando o tipo de espírito que ela tem. Lembrando assim, deixa eu saber o que você lê, o que você escuta e o que você fala. Eu digo que tipo de espírito você tem. E se o Mombrana disse isso, eu também posso dizer. Porque nós sabemos o que Deus quer e o que Deus não quer. Então, com Wesley, você vê, Lutero foi um choque para os católicos. Wesley foi um choque aos luteranos. Os pentecostais foi um choque para os wesleyanos. Teve um rei que fundou uma igreja, se alguém não sabe, não me lembro o nome do rei agora. Um rei da Inglaterra, ele queria se separar da mulher e casar de novo. Ele criou a igreja, parece anglicana, uma coisa assim. Parece uma coisa assim, não sei se é. Tá? Para daí ter o respaldo do líder que ele ia empossar. Tinha muito dinheiro e ele conseguiu fazer isso aí. Então foram fundando igreja. Daqui até o fim, lá, tem umas 10. Ali onde eu moro, ali não sei quantas igrejas tem. As pessoas... E às vezes a pessoa que põe uma igreja, irmão, às vezes está botando uma igreja que bateu a cabeça muito forte, ficou fora assim, daí vai lá. E os que vão lá são naquele jeitinho também, né? Bem tortinho dentro. Então, toda vez que surge uma novidade... Atenção, agora vocês prestem atenção aqui, eu vou chegar aqui. Ó. Toda vez que surge uma novidade, boa ou má, ela é olhada de soslaio, ou de esguelho, assim, a toalha assim, o que é isso? Entende? Mas se tem base bíblica, abrace. Por que abrace? Porque está certo, está na Bíblia. Tu não tinha visto, o outro não tinha visto, mas Deus levantou. Agora, hoje, irmão, então você já viu que toda vez chega... Jesus disse assim, irmão. Jesus disse assim, ó, eu tenho muito que falar para vocês. Você leu a escritura aqui que nós lemos? Olha aqui, ó. Quero ver aqui, onde é que está? Ó, tenho muito... Você vê bem, Jesus estava falando, quem tiver 2 capas, venda uma capa e compra uma espada. Pedro disse, Senhor, está aqui, ó. Está aqui a espada. Ele tinha espada, Pedro. Era aqueles crentes a meia boca ainda. Com a espada aqui. Pedro com a espada. Daí Jesus olhou para Pedro assim e disse, por hoje chega. Por que ele disse por hoje chega? Porque Pedro não entendeu. Entendeu? Aquilo, não era aquela espada, era a espada da palavra. Entendeu? Mas Pedro também não sabia ler. Mas então você veja, Jesus assim, eu tenho muito que dizer para vocês, mas você não pode suportar agora. Quando meus filhos eram pequenos, eles perguntavam, pai, como é que é isso, aquilo outro? Daí o pai tem que ter sabedoria e avaliar a faixa etária, o alcance intelectual, emocional. Porque se tu disser para uma criança pequenininha, como é que as crianças nascem? Ela vai ficar a noite toda assim, ó. Ela não tem estrutura, a faixa etária, emocional dela, de compreensão, não tem estrutura para ouvir isso. Então tu diz, cresce. Depois aprende por conta. Na marra, eu com isso. Entendeu? Então, mas é verdade, na verdade. Então a ver o crente fazer uma pergunta. Tu olha assim, não, ainda não. Não dá para responder ainda. Não dá para responder para a criança ainda. E Jesus aqui diz assim, ó, muito tenho que vos dizer, mas você não pode suportar agora. Já viu se Jesus disse para Pedro, Pedro, vai vir 7 eras, 7 selos e tal, e vai vir os cavalos do Apocalipse, e assim, Pedro, tá doido, homem. Tudo isso aí ainda, pensei que já está pronto nós aqui, não. Então, o que é isso? O que é isso? Tem que ser gradativo. Você não pode chegar num lugar, eu como pregador, eu chego lá, eu converso com o pastor um pouco para dar o pastor, uma branca que é a boia da caixa d'água, ninguém vai acima dele. E se alguém vai acima dele, tira ele daí e bota esse rapaz que está acima dele. O Mombrans que aqui tem que ocupar o melhor. Você viu que no time de futebol é o melhor? Que eles botam? Às vezes botam os pernas de pau enganado, mas às vezes botam o melhor. Você sabia que os animais, entre seus líderes, escolhem o melhor protetor, os animais? Eu não boto o animal para... Às vezes boto um inteiro, pois não me dá nada, sou miserável. Imagina o leão, né? Líder da manada, não sabe nada. Tem medo do búfalo, medo do leopardo, medo do guepardo, tem medo do javali, tem medo de tudo, entendeu? Mas tem que botar o mais forte para proteger. Entendeu? E com testemunho, e com força, habilidade, capacidade de liderança. Mas entre os seres humanos, os quais são o mais miserável para botar na frente. Não somente em termos religiosos, como em termos de política. Daí ele chega lá e faz uma choradeira. E quer ver a pessoa se apaixonar por outra, é só fazer a choradeira. Entende?
O culto hoje está uma bênção. O que foi que houve lá? Vou te contar uma bênção. Fazia hora que não vi um culto. O pastor chorou assim que fez barricadas de águas aqui do lado, assim, poças d'água, tal. Mas o que ele falou? Eu não me lembro, mas a bênção era grande. Tu entendeu? Tu perdeu tempo, é uma reunião social. Entende? Aquilo não evoluiu, você não agregou nada, você não somou nada. Você saiu ali, entende? Só dizendo que era bênção. Que bênção é essa? Se tu não sabe sair dali com o melhor... Você sabe que o espadachim, o esgrimista, ele estuda golpe, estuda o adversário, estuda assim, o lutador, entendeu? Você tem que saber, lembrando assim, que uma pessoa que não crê no diabo, não crê em Deus também. E quando você tem um inimigo, você tem que conhecer o inimigo, como ele age, como ele ataca, quais são os seus golpes, qual é a sua estratégia. Os times de futebol, os times de basquete, todos eles olham como é que é, qual é o mais perigoso. E eles botam alguém lá para chutar ele, entendeu? Segurar ele, fazer uma coisa para ele. Ele não pode andar solto ali, entendeu? Ele é um perigo se ele estiver solto, ele mostrar a sua capacidade, a sua habilidade. É por isso que o diabo não ataca aquele que está deitado na trincheira lá. O cara fica lá, arrancando lá, entendeu? Não dá nada, entendeu? Ele ataca quem levanta a cabeça para fora para tirar lá, entendeu? Aquele que peita, entendeu? Aquele que enfrenta. E quando você for perseguido, desprezado, tu saiba, é porque tu está sendo problema para ele. Você me entendeu? Você tem uma dificuldade, num certo sentido, é uma honra, mas tu saiba que Deus cuida de ti, ele não vai fazer nada além do que Deus permite, porque maior é Deus. Lembra? Está cantando? Então, irmão, o que acontece aqui? Jesus tinha muito que você falar, mas você não poder suportar. Ele mostrou os símbolos do Apocalipse, mostrou as eras da igreja, e mostrou para João os animais. Daí ele disse, João, nos dias da voz do sétimo anjo, ele vai explicar tudinho esse mistério que vocês não entenderam, sabe? Aquelas coisas do Velho Testamento que não entendia, as coisas do Novo Testamento que não entendia. Ele levantaria o sétimo mensageiro. Só que, quando o mensageiro veio, ele falou diferente de todos os outros também. Eles tinham tudo acertadinho, tudo esquadrejadinho. Isso aqui é isso. Não é doutor fulano, teólogo, PhD, LLD, não sei o quê. É isso aí mesmo, doutor. Lembrando assim que nos Estados Unidos, os pastores dão uma folga de 15 minutos para ele e os seus membros fumar. Você acha que um homem disso aí tem condição de estar na frente? Daí chega o irmão Brando e condena isso aí tudo. Mas estava tudo tão bem. Estava tudo tão bem. Entendeu? Grandes faculdades, grandes universidades, grandes isso, grandes aquilo, grandes programas, grandes retiros, grandes churrascadas, grandes galinhadas, grandes salgadadas. Vou exagerar, tá? Entendeu? Daí chega o irmão Brando e diz, está tudo errado. O batismo de vocês está errado, a ceia está errada. E Deus avisou que nos dias da voz do sétimo anjo revelaria. Tenho muito que vos falar. Quando é que Jesus disse que ia falar para eles? Quando vier o Espírito da Verdade. Quando é que veio o Espírito da Verdade? No ministério do profeta. Porque eles não tinham Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo está vinculado a toda a palavra. E até os pentecostais eles não tinham toda a palavra. Os pentecostais escreviam no viaduto e nas pedras. Jesus vem logo, Jesus vem logo, Jesus vem logo. E todo mundo está querendo ir para o arrebatamento, só que eles não têm noção, não sabem o que é isso. Entende? Daí quando veio o Espírito Santo no ministério profético, vindicando cada escritura certinha, e quando o irmão Branham disse isso, eles começaram a abandonar ele. O irmão Branham encheu as igrejas da África de crente, cura divina, sinais, prodígios, passou 14 caminhão. Tu sabe o que é 14 caminhão de muleta, de bengala, de maca, cadeira de roda? O 14 caminhão não é 14 caminhonetinha, entendeu? Tudo da oração do irmão Breno para os enfermos. Quando ele voltou de novo lá, não deixaram ele pregar. Por quê? Porque só sugaram dele, usufruíram dele e não quiseram chance. Porque eles sabiam que o irmão Breno ia ensinar ia tirar eles daquela condição. Porque não adianta a pessoa segurado, entende? Daqui a pouco ela vai descer de novo. Se ela ressuscitar, daqui a pouco ela vai morrer de novo. Entende? O mais importante, irmão Breno, assim, é a salvação da alma. E o demais se administra. Daí a pessoa entra em repouso. Então eu tenho muito que falar. Vocês estão lendo comigo aí? Ó? Eu tenho muito que vos dizer. Tanto é que Jesus, veja bem, ó, Jesus tinha para dizer para eles, mas ele não disse na hora para os discípulos, porque
porque eles não podiam suportar. Eu estava assim começando. Jesus disse para Pedro assim, quando tu te converter, Pedro, converte teus irmãos. Ajuda teus irmãos, Pedro, quando te converter. Pedro pensou que era crente, Jesus tem muito que falar. Como tu vai falar uma coisa para uma pessoa que nem sequer botou os pés dentro da fraternidade, não tem interesse nenhum nisso? Você não pode ensinar uma coisa dessa aí. Por isso Jesus assim, a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. A vocês, a mim. Certo? Tenho muito que vos falar, que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Se Jesus falasse para Pedro, tu vai ver que ele tinha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Até os discípulos ficariam apavorados, não entenderam nada. Mas eles intuitivamente, por chamada, eles sabiam que Jesus estava certo. Embora eles não entenderam. Por isso que o Montblanc disse assim, ó, se tu não entende uma parte da Bíblia, leia e diga como está escrito. E isso está certo. Se você não entende uma parte da mensagem, leia e diga como o Montblanc disse, isso está certo. Mas não diga que o Montblanc se enganou, Deus se enganou. Isso é um insulto. Isso é um sacrilégio. Você não pode suportar agora. Eu tenho muito que dizer para vocês, mas você não pode suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E o Espírito da verdade dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, que vão acontecer. Certo? Agora tu olha o que diz ali em Atos. Atos diz assim, ó, que Paulo chegou no meio dos filósofos em Atenas e disse assim, ó, 18 diz assim, alguns dos filósofos epicureus e estoicos são linhas da filosofia. Contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Paulo, para eles, era um tagarela. O irmão Branham, para uns, é falso profeta. Certo? Para nós, é o irmão Branham. Para nós, é o mensageiro. Para nós, Paulo é o primeiro mensageiro. Para aqueles lá, era tagarela. O que quer dizer esse tagarela? Tu entendeu, irmão? Tu entendeu? Às vezes tu pensa assim, não vale nada, não sou nada. Tu vale sim, Deus permitiu você entender que Paulo não é tagarela. Paulo sabia o que estava falando, que o irmão Branham sabia o que estava falando. Você crê dessa maneira? O que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses. Claro que a Grécia tinha vários deuses. A mitologia grega é uma mitologia assim que, como é que eu vou dizer assim, ó? Eles são politeístas. Politeísta quer dizer que creem em muitos deuses. Eu falei para vocês, né, que todos os povos na antiguidade tinham deuses. E os seus deuses eram o deus da caça, o deus do mar, o deus do ar, o deus disso, o deus daquilo, entende? Eu tinha muitos deuses. Daí ele está pregando outros deuses, pois Jesus pregava a ressurreição. Então, tomando-o consigo, pegaram Jesus e levaram até o Areópago. O Areópago, irmão, era o lugar onde se reuniam para filosofar, ver as últimas novidades, para trocar ideia, como se fosse uma praça, o Areópago. E ali tinha os seus deuses, seus representantes, e tinha ali um nicho, vamos chamar assim, que é o Deus desconhecido. Ali não tinha nenhum Deus. E esse Deus foi o que o apóstolo Paulo anunciou, o Deus que eles não conheciam. Tomando-o consigo, levaram até o Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina. Você entendeu? Quando Lutero começou a pregar, a Igreja Católica disse assim, ó, que doutrina é isso aí? Que o justo virá pela fé. Como o justo virá pela fé? Tem o purgatório, e se pagar a penitência aqui, nós tiramos do purgatório. Porque eles tinham o quê? Aquela doutrina. Quando o Lutero trouxe uma doutrina diferente, quando o Wesley trouxe uma doutrina diferente, quando os pentecostais trouxeram uma doutrina diferente, quando o irmão Branham trouxe uma doutrina diferente, eles não aceitaram. Por quê? Porque é difícil aceitar. Muito difícil. Já vou ler a mensagem. Que doutrina é essa que ensina? Tu estás aos ouvidos coisas estranhas. Era estranha para eles. Mas para Paulo não era, para Pedro não era. Isso aqui é estranho para eles, mas para mim e para ti não é. Você entendeu? Sabe o que um rei disse para o apóstolo Paulo? Ele tive o privilégio, irmão, de escutar o apóstolo Paulo pregando. Ele diz assim, ó, tu está louco, Paulo? Há muitas letras, quer dizer, tu é muito inteligente, te fazem delirar.
Tu está quase querendo me convencer a ser cristão? Eu disse, oxalá, ó rei, nem por pouco nem por muito, tu fosse um cristão igual eu sou. Só não precisava estar preso, amarrado que nem eu estou. O que nos traz aos ouvidos? Coisas estranhas. Tu entendeu? Quando tu mostra aquilo ali que os outros não viram, eles chamam estranho. Se tu tá ali, entende? 2 mais 2 é 4, 3 mais 2 é 5, então, daí põe uma equação algébrica no quadro, aquilo é uma coisa estranha. Por quê? Porque a pessoa não passou naquela sequência de aprendizado, de ensinamento. É uma coisa estranha. Eu disse, o que é isso, professor? E eu tinha uma professora, entendeu? Professor de matemática, Biratã. O Biratã ou o Birajara, não sei, um dos dois. Eles eram irmãos. Um era diretor, o outro era professor. Ele disse, tem matéria nova lá. Ele botava no quadro assim, ó. Escrevia aquela matéria, aquelas expressões algébricas, parênteses, colcheia, vezes, mais e menos, e tem uma sequência que tem que fazer, senão o resultado dá diferente. Daí ele olhava lá, dá vontade de sair correndo já, né? Porque tu está vendo uma coisa que tu nunca viu. Entende? Ele disse, calma, gente. Calma que eu vou explicar. Daí vai passando para ti, devagarzinho, a tua mente vai assimilando, aprendendo, aceitando. Tu vai concatenando, vai encaixando. E no fim tu fica bom naquilo ali. Tu já sabe o que é uma raiz quadrada, já sabe o que é uma raiz cúbica, tu já sabe o que é uma área. Você sabe, tu calcular a massa de uma esfera, tu calcular a área de um círculo, a massa de um cubo, coisa assim, entende? O que é isso, entende? Mas se botar ali, a fórmula ali, tu olha assim e fica apavorado, entende? Como tu vai fazer aquilo ali? Calma, isso é estranho para ti, mas deixa eu passar um pouquinho. O Mombrano disse assim, ó, se eles ficassem quietos, eu colocaria eles em ordem. Olhem por mim para pregar na ceia, não sei o que eu vou pregar. Talvez eu pregaria sobre a acusação. O que é acusação? Essa vinda aqui, irmão, lembrando assim que eles crucificaram Jesus de novo. Quem leu isso na mensagem? Eles não crucificaram ele, porque não pode crucificar, entendeu? Mas lembrando que a crucificação é invalidando a palavra do dia. Quando eles dizem isso aqui não está certo, isso aqui não está certo, entendeu? Eles encheram as burras de dinheiro, grandes templos, igrejas, bancos suntuosos, não chegam perto das cadeiras aqui, ó. O que está acontecendo? Nenhuma identidade com a mensagem. Ó, se essa mensagem, entende, tem um opróbrio, entende? Se isso aqui tem um opróbrio, eu quero. Agora, se isso aqui tem uma glória, eu também quero. Tu carrega o opróbrio para depois ter a glória. Tu sabe por que Jesus, os discípulos ficaram com Jesus? Tu sabe por que os discípulos ficaram com Davi? Lembrando assim que aqueles gentil, os valentes de Davi, ficaram com Davi? Eles ficaram com Davi, lembrando assim, porque eles sabiam que ele era rei. Ele estava fora do trono. Sabiam que Davi era rei e sabiam que um dia seria entronizado. Quando ele fosse entronizado, Davi, ele ia colocar aqueles homens em posto de comando. Ele sabia. Davi era um rei rejeitado. Quando o Mombrana pegou a mensagem do rei rejeitado, ele falou sobre Davi. Mas o que ele queria dizer é que hoje o rei foi rejeitado. E esse rei que foi rejeitado um dia, Mombrana assim, que os discípulos sabiam. Quando eu estiver sentado, Jesus falou para os discípulos, ó, naquele dia, naquela grande mesa, vocês se assentarão comigo no meu reino. Ele não disse para os discípulos isso? Disse ou não disse? Se você não leu, procure que tu vai encontrar. Quando você abraça um rei rejeitado, tu sabe que Jesus vai ser entronizado um dia. Amém? Mas ele quer os valentes hoje aqui do lado dele. Porque uma coisa, bajular o rei no trono é uma coisa. Agora eu quero ver tu abraçar o rei quando ele está na sarjeta. E eles abraçaram Davi quando estava desprezado. Davi tinha um palácio e ele pousava nas cavernas. Jesus tinha o céu, desde o grande céu, que nós não temos ideia como é. Nós temos noção pela fé do que Deus falou. Queremos ir lá. Desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá.
Amém? Mas para ir lá, para ir com Davi, para ir com Jesus, tem que abraçar agora que ele está rejeitado. Ele é desprezado aqui, desprezado ali. Não tem problema, Senhor. Eu quero carregar com ele o próprio, o desprezo. Todo o desprezo que eu sofreu, eu quero carregar, não tem problema. Quando alguém me chama de falso profeta, eu não estou nem aí, gente. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Mas fulano, isso aqui. Em primeiro lugar, entende? É perante Deus que eu tenho que prestar conta. Não é perante essa pessoa que não entendeu nada. Entende? E a mensagem, quando saiu, foi mais uma coisa que eles rejeitaram. Assim como rejeitaram Lutero esses dias. Sabe por que eles abraçam a mensagem de Lutero hoje? Porque já passou. Sabe por que eles abraçam a mensagem do Wesley hoje? Porque já passou. Sabe por que está assim as igrejas pentecostais? Porque já passou o dia deles. Hoje é o nosso dia. Só que, como o Breno disse, hoje é o dia da igreja noiva. Hoje é o dia 50. Então você veja bem, o que tu está trazendo no nosso ouvido? Coisas estranhas. Mas não era estranho. O apóstolo Paulo não era um tagarela. E não eram coisas estranhas. Eram coisas que estão na Bíblia, que o Velho Testamento prometeu para o Novo Testamento. Olha o que diz a Bíblia aqui, a mensagem aqui. Eu vou começar no 278, eu vou ler o 279. Imagina que eles creriam isso? Nisso. Abre aspas. Não deiteis, não dá aos porcos as vossas pérolas. Por que dá para o porco? Dá para o porco o resto. Lavagem. Até porque o porco, normalmente, depois que ele come, tem pessoas que são beneficiadas, depois come e vira coxo. É próprio de porco. Que volta ao lamaçal. A fazer as mesmas coisas que fazia antes. É próprio de cachorro. Vomitar e depois voltar ao vômito. Deixou aquilo e depois volta a fazer a mesma coisa de novo. Ou pior ainda. Por que deu essa natureza para o porco e para o cachorro? Ele deu essa natureza para que nós víssemos nele um tipo daquele que deixa as coisas erradas e depois volta a fazer de novo. Eu comecei a contar para vocês esse dia aqui sobre aquela menina que tinha uma porquinha, né? Lavava a porquinha, botava assim no sofá, botava um topzinho, aquela porquinha bem cheirosinha assim, Mas a porca, viste a porta aberta, ela saia correndo, se atirar no barro. E ela dizia, sabe, criança gosta de animar um cachorrinho, um gatinho. Daí, no caso, foi uma porquinha, né? Daí ela lavava a porquinha, perfumava, botava um topzinho, ajeitava, botava dentro de casa. A porquinha até aqui, estava cuidando da porta. Entendeu? Quando a porta estava aberta, saia correndo, se atirar na lama de novo. Ela disse, Bárbara, tá ruim isso aí. Trabalhei, né? É a mesma coisa que secar gelo, né? Não vai. Até que um dia um pregador foi na casa dela. E ela disse, não sei, não consigo ensinar ela. Eu disse, o problema é o seguinte, é a natureza dela, está na lama. Se tu quer manter dentro de casa limpo, pega um animal limpo. Porque tem uns que têm natureza de porco. É por isso que eles continuam fazendo as coisas erradas lá fora. Passa por aqui e canta um hino e tenta ajudar na reunião. Se eu não for, aquilo lá vai fechar. Não fecha. É obra de Deus. Ninguém detém. Viu como eu estou cantando hoje? É obra santa. Ninguém detém. É obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor. Eu saí na nota certa aí, maestro? Amém. Você viu? Descontraído, feliz. Tu sabia que a tua alegria, a tua felicidade, o teu bem-estar deixa as pessoas chateadas? Eles não podem te ver bem. Quando você vê uma criança correndo para lá e para cá, o médico olha assim, essa criança é hiperativa, dá um remedinho para ela, dá uma injeção à criança. Agora tá bom, né? Um robozinho dentro de casa. Mas deixa aquela criança correr, pular. O B, quando era pequeno, subia na árvore, ele, o Jefté, o Azael e tudo mais. Um dia caiu lá em cima da árvore, lá, entende? E ele, muito magrinho, assado, começou a procurar osso quebrado, não encontrou nada. Assim, mas eu acho que uma coisinha ficou, né? Deu um... Tu entendeu? Criança tem que com isso. A criança que caiu, bateu com a cabeça. Como, gente? Qual é a criança que não caiu um tombo? Faz parte do aprendizado. Caiu de bicicleta, tirou um tampo do joelho.
Mas isso aí faz parte do aprendizado. Ele tem que tirar um tampo do joelho, tem que chutar uma pedrinha, ou chutar uma bola e tirar um tampo do dedo. Isso aí faz parte dele. Prego no pé, felpa na mão, unha encravada, tudo faz parte. A pessoa passa pela vida, ele nunca teve uma gripe, nunca teve uma dor de barriga. Ah, eu nunca tive isso aí. O dia que dá, faz um berreiro daqueles. Por que faz? Porque fica com ar, entendeu? Então a pessoa que tem, ela vai treinando, tal, algumas coisas, entende? É que nem cachumba, sarampo, entendeu? Uma vez tu passou ruim, mas depois cria imunidade. Jesus disse para não fazer, não é para explicar para eles. Eu não tenho direção, o Mombrano não tinha direção para explicar para o cientista aquilo. Mesmo morando ali na cidade de Tucson, né? Onde estávamos solicitando isso. O senhor, eu li ontem lá no Robson a tradução literal daquele livro Gerações, né? A tradução literal, o senhor McDonald pediu, por favor, se alguém sabe o que isso significa, por favor. E grande nuvem em forma de anel no céu. Uma altura terrível. Esses idiotas, esses endemoniados que xingam e criticam isso aqui, ó. Eles tinham que ler um homem, um ímpio. Ele disse, isso aqui não é normal. Por quê? Porque é sobrenatural. Entendeu? Daí ele disse, ó, lá não tem umidade, lá não tem uma gota de umidade lá em cima. E ele falou a altura, 48 quilômetros de altura, 46 quilômetros de largura, vamos dizer assim, né? Não sei se diâmetro, largura. E o homem perguntou, está na reportagem, revista Life. Ele disse, se alguém não pode explicar para nós isso aqui? Mombrano estava lá, e Mombrano assim, mesmo morando na cidade, onde estávamos solicitando isto, pensei em ir. Mombrano pensou em ir lá. E explicar para o homem isso aqui, é o senhor, tal. Mombrano disse para a igreja assim, ó, ele disse assim, ó, por tabernáculo. Atenção, igreja de Sapiranga. Mombrano disse para o tabernáculo, que vocês sabiam disso antes que acontecesse. Por tu crendo no Mombrano, tu sabe de algumas coisas antes que aconteça. Esse é o privilégio, a informação privilegiada. Amém? Tem uns que têm informação privilegiada e nós também temos. Você sabe que tem gente que tem informação privilegiada? Vai passar uma faixa aqui, tal. Se tu puder, tu compra terreno, compra chácara aqui, vai dar dinheiro, assim eu te dizer, ó. Nós não temos essa informação. Mas a informação privilegiada nós temos aqui, essa aqui. É informação privilegiada. O Putin está lá lançando míssil nuclear na Ucrânia. Eles estão simulando uma guerra da OTAN. Alguém sabe o que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Inglaterra, França, todo aquele grupo ali, não. Suíça, Suécia, não sei o que, tudo. O Atlântico Norte é a parte mais norte do Atlântico. E a Rússia, assim, vocês não mexam, eu estou avisando vocês, tal. Bom, eles simularam um ataque daqui para lá e de lá para cá, como é que termina. Eu nem abri, porque eu não tive tempo de abrir. Mas, entendeu? Eles estão aceitando passivamente que isso vai acontecer. Entendeu? Como coisa que fosse um cafezinho. Tu vê aquelas destruições, os escombros, aqueles edifícios bonitos que as pessoas podiam morar em ruína, tudo amontoadinho ali embaixo, e nós na nossa casa dormindo tranquilo. Senhor, muito obrigado. Amém? Você entendeu? Vamos agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Você entendeu? Não tem furacão, não tem terremoto. Tem furacão, mas pega uns, mas nós não. Não tem terremoto, não tem vulcão, não tem guerra. Alguma coisa tinha que ter, né, também, né? Pensei em ir. Atenção, olha como o Breno disse, ó. E o Espírito Santo disse, fique longe, não é para eles. Volte e conte ao tabernáculo. Você entendeu? Ele é para contar o tabernáculo. É para nós que ele está contando, não é? Amém. É para ti, para mim, para ti. Vocês creem nisso? Amém. Agora, se tu for na internet, vai ter alguém que diz que é da mensagem e vai pregar contra isso. Você pode... Daí, por isso que eu não estou aqui para combater ninguém. Eu estou aqui para dar a real para vocês. E se alguém... Tanto é que essas cadeiras aí estavam tudo cheias. Entende? Quando tu fala a verdade, aquilo ali, se fala umas coisas para que uns pensem, às vezes para que riam, às vezes para que alguns parasitas, o irmão Branco fala assim,
Um irmão disse assim, eu não acredito que o meu Branham disse isso. Então tu não conhece a mensagem. Mensagem desvelar de Deus, ele diz, e algumas outras. E acontecerá. Se o Senhor diz se cumprir, se o que o Senhor diz, através de um profeta, se cumprir, então lembre-se, eu falei, fecha aspas. O Senhor diz, veja, o Senhor diz, se Deus fala através de um profeta e aquilo acontece, é porque Deus falando antes que aconteça. Porque o amanhã eu não sei e o diabo também não sabe. Mas Deus sabe o amanhã. E se eu falo através de um profeta, presta atenção aqui agora que eu vou chegar no... Veja se aconteça. Ali acontece, escute a Bíblia. Veja a voz de Deus chamando você nesse dia. Agora eu quero que note. Note, irmão, mais ou menos assim, presta atenção. Essa mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente. Porque, veja, as pessoas rejeitam a coluna de fogo, rejeitam a nuvem, rejeitam o que o irmão Branham falou. Para onde que eles vão ir? O que eles vão fazer sem a nuvem no deserto? Sem a coluna de fogo para iluminar a noite? O que eles vão fazer sem a nuvem para dar cobertura de dia? E debaixo da nuvem que tinha o maná, tinha a água da rocha, debaixo da nuvem que tinha toda a sombra na aridez do deserto. Para onde vão? Mas, porque, irmão, quando Jesus disse assim, quando um cego guia outro cego, ambos caíram no buraco, eu pensei assim, parece que é injusto, né? Entende? O cara guiando o cego, né? O cego guiando o cego. O certo mesmo era cair só o guia. Mas Jesus disse assim, ambos cairão no buraco. Mas eu não sabia, meu pastor disse a mim, olha quantos pregadores, entende? E grandes pregadores na internet aqui e ali, combatendo isso, condenando isso. Eu não sabia. Lamento. Lembrando assim que ignorância não é cor de... o bandido dizia, eu não sabia. Eu estava atirando para cima, eu tirei para lá, não sabia que tinha uma pessoa lá. Matou. Não sabia. Eu não sabia que aqui, entende? A velocidade aqui de fora a fora é 60, né? Pode ter placa de 80, mas é 60. Eu não sabia. Não adianta. A proteção para quem? Se eles estão todos mancomunados para enfiar a mão no teu bolso e no meu. Essa mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente. Quer dizer novamente? De novo. Assim como conduziu Israel, conduziu lá nos dias de Jesus, primeiro êxodo, segundo êxodo, aqui o terceiro êxodo, de novo, a coluna de fogo está conduzindo. Daí quando alguém rejeitava a coluna de fogo lá no passado, o que acontecia? Morria no deserto. Quando alguém rejeitou a coluna de fogo, quando ela veio sobre Jesus, o que aconteceu? Morreu sob as falanges romanas, o exército romano. E quando alguém rejeita hoje o ensinamento e a direção, a coluna de fogo está nos dirigindo. Irmão, a coluna de fogo dirigiu Israel até Canaã. Vocês precisam de um guia, Israel, disse Josué. Esse caminho que vocês vão andar, vocês nunca passaram. Vocês precisam de um guia católico. A justificação pela fé, vocês nunca entenderam. Daí, irmão Brando, assim, vocês precisam de um guia, Israel. Vocês precisam de um guia. Esse caminho vocês nunca andaram. Vocês precisam de um guia. Israel não sabia para que lado ficava Canaã. Eles precisavam de um guia para ser levado. E o guia era a coluna de fogo. Era a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Lembrando assim, vocês precisam de um guia. Vocês conhecem o caminho dos metodistas. Tu conhece a doutrina batista? Tu conhece a doutrina pentecostal? Neopentecostal? El Shaddai, a colheita, Sara a nossa terra, não sei o que mais. Testemunho de Jeová, Adventista. Tudo isso aí a gente conhece. Para andar aqui é um caminho que nós nunca tinha andado antes. E quando saiu, foi um susto. Quando você creu, você não sabia que tinha tudo isso aqui. Eu não sabia que tinha tudo isso aqui, quando nós cremos. Sabe o que está acontecendo? Deus está nos levando. Precisamos de um guia, nos levando. E quando alguém rejeita o guia, o que ele vai fazer? Ele vai andar a esmo. O que é andar a esmo, irmão Léo? Não sabe para lá de mover. O pessoal dizia, Jesus está voltando, temos que correr. Correr para onde? Para o rio, para o morro, para a Jaquara, para o Campo Bom? Tu tem que correr para o lugar certo. Presta atenção aqui, A coluna de fogo novamente está nos conduzindo a uma terra prometida. Qual é a terra prometida? O milênio. Onde nós verificamos sob a inspiração deste sexto selo. Aqui está, irmão. O que o irmão Branham diz? Esse sexto selo, irmão, que a terra sendo purificada, nunca foi ensinado antes.
Você entendeu por que você rejeita o irmão Branham? Porque isso que o irmão Branham ensinou nunca foi ensinado antes. Eles tinham ensinamento do testemunho de Jeová, dos batistas, dos mormons, dos pentecostais, dos católicos, dos luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, todo tipo de pessoa tinha ensinamento. Mas quando chegou o irmão Branham ensinando o que nunca foi ensinado antes, foi um choque para eles. Você está lendo? Quem é que leu isso aí na mensagem? Leia comigo aí. Isso nunca foi ensinado antes. Isso que nós estamos ensinando aqui, irmão, nunca foi ensinado antes. Cadê aquele grupo que nós tínhamos em Novo Hamburgo? Eles iam suportar isso aqui, eles não sabiam nem interpretar uma caçada do irmão Branham. Cadê aquele grupo que tinha rolante? Cadê o grupo que tinha lá em Voti, 2 irmãos? Bom princípio. Só foi mostrar o mensageiro, foi o mesmo que hoje está veneno de rato. Morreram. E um rapaz que tinha consideração por mim, ele disse assim, bom, rico do rapaz, ele disse, eu não vou na reunião para não me incomodar com a mulher. Pronto. Agora, ou no inferno se abraça, e ele é lá, então. Entendeu? O irmão Branham disse que tem mais medo da mulher do que temor de Deus. Não, isso aí não é lançar contenda. Mas a Bíblia diz, tu ama teu filho, teu pai, tua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Vocês acham que eu apareci do nada assim? Eu tenho irmã e tenho irmão ainda ali. Tem alguns primos, esse dia vi um primo. Não, filho da minha prima. Aquele ali é o Renato, do Especialite. Todo buduzão. E eles eram para Sapiranga porque eu estava aqui. Eu quando vejo ele, cumprimento ele assim, ó, não sabem nada, não querem nada com nada. Sabe de uma coisa? Viva uma vida de tal forma que tu não tenha nenhum problema com Deus. Porque todos nós vamos chegar perante Deus um dia. E naquele dia não tem pai, não tem mãe, não tem político, não tem prefeito, não tem vereador, não tem presidente, todos são os fedorentos, todos vão morrer. Um dia Ronald Reagan, quem lembra de Ronald Reagan? Um dia ele era um cowboy correndo nos filmes de cowboy. No outro dia era presidente americano, agora já é um defunto. Num dia, Eisenhower, não sei se estou pronunciando certo a palavra, Eisenhower, ele fez a Segunda Guerra Mundial, foi um grande general, vencedor, um homem botou ordem lá, venceu os nazistas, venceu as tropas, assim chamadas tropas do eixo, que era Japão, a Itália e a Alemanha. Daqui uns dias, ele é um defunto. Presidente americano, depois um defunto. Você entendeu? Um dia Abraham Lincoln nasceu, Abraham Lincoln pacificou a Guerra Civil Americana. Conseguiu unir novamente o Norte e o Sul. No outro dia, era um defunto no teatro, com uma bala na cabeça. Nós não somos nada. Você sabe por que tu sai e volta de casa? Tu sai de casa e volta para casa? Porque Deus te guarda. Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. Eu disse uma vez para a irmã disse, meu irmão anda devagar. Não, irmã, está chovendo, eu não conheço a estrada. Entende? E de noite ainda. E outra coisa, irmão, ninguém chega aos 70 por acaso. Se tu quiser chegar aos 70, tem que te cuidar. Eu posso citar o caso da irmã Salete, ela fez um check-up, né? E a médica felicitou elas várias vezes. O que é isso? Ela tem que se cuidar, se alimentar bem e não se envolver com pessoas que adoecem. Entendeu? Fica ali, entendeu? Conversa com as pessoas de bem, que somam, que acrescentam. E esse é um conselho que eu dou para ti também, ó. Porque as pessoas, as palavras adoecem e as pessoas, as palavras curam. Onde você for, você tem que ter uma presença diferenciada. Você não fabrica nada. O irmão Branham não é para nós tentar ser um pássaro raro. Tu vivendo automaticamente, tu é isso. Sem forçar nada. Onde nós verificamos sobre a inspiração desse sexto selo, daí entre parênteses, isso nunca foi ensinado antes. O sexto selo nunca foi ensinado antes, a alma sobre o altar nunca foi ensinado antes,
o quarto, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o sétimo selo nunca foi ensinado antes. As eras da igreja nunca foi ensinado antes. 70 semanas de Daniel nunca foi ensinado antes desta forma. E quando o irmão Branham ensinou, eles rejeitaram. Porque eles rejeitam. O que prova que a mensagem do irmão Branham é de Deus é que eles rejeitaram. O que prova que a mensagem do Lutero era de Deus é que a igreja católica rejeitou. O que prova que a mensagem de Wesley era de Deus é que os luteranos e os católicos rejeitaram. O que prova que os pentecostais são um grupo que Deus levantou é que todos rejeitaram. O que prova que nós estamos certos é que toda a cachorrada late. Mas enquanto os cães latem, a caravana passa. Amém? Viva de tal maneira que tu te sinta bem.